Vamos entender essa história da integridade física da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, ter sido violada. A informação é do chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. O local sorolidas e foi alvo de bombardeios. Eu me preocupo e continuarei preocupado com a planta até que tenhamos uma situação mais estável, mais previsível. É óbvio que a usina e a integridade física da usina foram violadas várias vezes por acaso, por deliberação. A declaração foi feita nesta quinta-feira, quando Grossi retornou ao território controlado pela Ucrânia, depois de inspecionar a usina nuclear. Russos e ucranianos se acusam pelos bombardeios feitos nos arredores da maior usina nuclear da Europa. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o engenheiro operador nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Geraldo Portela. Boa noite, obrigado por conversar mais uma vez com o Band News para tentar explicar para a gente o que é, afinal, a violação de uma integridade física de uma usina nuclear. Boa noite. Boa noite, Vieira, a todos aqueles que nos acompanham pela Band TV. A integridade de uma usina nuclear é composta por sistemas de segurança redundantes. Então, existem uma diversidade de opções de proteção da usina. Esse grupo que visitou é um grupo especializado, que a gente chama aqui de uma revisão de segurança por pares de especialistas. São especialistas que fazem esse tipo de trabalho em outras usinas, que têm a respeitabilidade internacional para avaliar esse sistema de segurança. Quais seriam esses sistemas? Os principais deles são a água de refrigeração do reator nuclear. Então, não só as bombas que refrigeram o reator nuclear, mas a fonte de água, se ela está disponível ou não. Geralmente é um rio, um lago, uma fonte. Essa água é muito demandada num momento de emergência. Também tem a própria estrutura de construção do envoltório de proteção, que é extremamente robusta, é um prédio de concreto que pode chegar a ter mais de 70 centímetros de espessura, um concreto especial capaz de suportar até mesmo a queda de uma aeronave, mas um envoltório interno de 3 centímetros de aço completamente fechado na região do reator nuclear. O próprio vaso do reator também é uma proteção. Existe uma contenção de concreto, além dessa que eu já falei antes, ao redor do vaso do reator, o próprio elemento combustível. Então, é uma sucessão de proteções, como se fosse uma casca de cebola, seriam 6 camadas sucessivas de proteção, e os especialistas estão avaliando essas camadas. Tudo leva a crer que existe uma ameaça também de falta de fornecimento de energia elétrica. Durante uma emergência, uma usina precisa de energia elétrica, parece até uma ironia. A usina é para gerar energia, mas se ela sai, ela fica com falta de energia. Ela precisa ter energia externa para poder continuar funcionando, seja por geradores elétricos de emergência ou mesmo linhas de transmissão. E tudo leva a crer que houve danos nesses elementos de fontes de energia externas, porque há uma guerra em curso na região. Então, muito provavelmente, linhas de transmissões podem ter sido atingidas. Então, esse é o cenário que temos. As informações não estão sendo muito claras por parte desse grupo que está fazendo a visita de 14 especialistas. Isso é comum na área nuclear, mas nós podemos, sim, ter uma ideia do que possa estar acontecendo nesse cenário de preocupação. A partir destas informações, qual o maior risco de violação para a população? O que pode acontecer? Uma usina, ela precisa desses sistemas disponíveis. Então, se você tem uma ameaça à disponibilidade desses sistemas e você tem qualquer tipo de acidente interno ou, no caso de uma guerra, um ataque deliberado, que eu acho uma insanidade, dificilmente aconteceria, você pode não ter a contenção da pluma radioativa, de um efluente líquido radioativo, ou seja, a contaminação da água, um efluente gasoso que pode contaminar o ar. Então, você tem aí uma série de riscos
de liberação de radioatividade para a região ao redor, e dependendo do grau de radioatividade do produto que tenha sido exposto, ele pode sim atingir até mesmo a região da Europa e com repercussão até para o planeta todo, porque isso aconteceu no caso de Chernobyl, por exemplo, em que você teve uma alteração até no background de radiação no mundo todo. Professor, vamos lá. Se aconteceu em Chernobyl, que está próxima, né? Elas estão próximas, leste europeu, e essa é 4 vezes maior, o risco é grande realmente. Quer dizer, a gente tem aí, dessa vez, uma usina 4 vezes maior que Chernobyl. É verdade, Felipe, mas a usina de Chernobyl não tem a tecnologia VVER, que é a tecnologia da usina de Zaporizhzhia. Ela é muito mais moderna. A concepção de projeto da usina de Chernobyl completamente ultrapassada, insegura. Então, nós temos uma usina muito mais segura. Essas redundâncias de proteções existem em Zaporizhzhia, não tão rigorosas como existe aqui no Ocidente, mas existe. É um reator VVER comparável a um PWR, que é o reator de Angra, por exemplo, usado na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, o risco existe, sim, mas o pior dos mundos seria um ataque deliberado à usina, que eu acho que é uma insanidade, só uma loucura de guerra poderia causar. E um acidente interno poderia ter dificuldade de controle dessa liberação de radioatividade se algum desses sistemas que eu mencionei não estiverem disponíveis. Então, hoje, fala-se em distribuição de pílulas de iodo na região. O que é isso? O iodo 131 radioativo, ele vai direto para a tireoide. Então, é preciso você ingerir na hora do acidente, não pode ser muito antes, nem muito depois, não adianta. Tem que ser na hora do acidente, ingerir essa pílula para que você possa saturar a sua tireoide com iodeto de potássio, que não é radioativo, e impedir que o iodo radioativo atinja a tireoide. Então, são medidas de segurança que estão sendo tomadas sob a ameaça de haver uma liberação indevida de radioatividade, que essa ameaça é real, porque uma usina precisa ser mantida, precisa ser operada com segurança, e nós temos aí uma usina em pleno cenário de guerra sendo usado até para fazer ameaças de ambos os lados, né? Muitas delas intimidatórias e sem fundamento técnico, no sentido de que não faz o menor sentido atacar uma usina nuclear. Bom, em função da tecnologia, então, é que muita gente não compara com Chernobyl e compara com Fukushima o risco, é isso? Positivo. Fukushima era um reator, embora antigo, mas PWR, de água pressurizada, ou seja, a água que tem contato com o elemento radioativo fica num ciclo fechado, num circuito fechado. Assim funciona também Zaporizhzhia, com 6 reatores nucleares, são 6 unidades robustas, tem um porte muito grande, a maior central da Europa, então ela tem essas proteções, mas mesmo com as proteções, num cenário de guerra, você pode ter um acidente e um descontrole dessas barreiras, de modo que possa haver uma liberação. Então é isso que o mundo teme hoje, porque mesmo com todo o cuidado em Fukushima, a gente teve o tsunami que acabou causando danos, e esses danos acabou resultando num acidente nuclear de grandes proporções. Então imagine uma praça de guerra, um cenário de guerra, um teatro de guerra, onde você pode ter danos na estrutura, inclusive nessas contenções de concreto e de aço, ou impactos na rede de alimentação de água, de resfriamento, e você, na hora da emergência, não ter como resfriar o reator, e aí nós teríamos uma fusão nuclear. É muito importante falar isso, não uma explosão nuclear, porque a geometria, a física nuclear de um núcleo de reator nuclear não gera explosão, ele gera fusão, como aconteceu em Chernobyl, Fukushima, onde você tem o derretimento do núcleo com risco de liberação de radioatividade. Se houver uma explosão em Zaporizhzhia, será porque um artefato explosivo foi lançado sobre a usina, e não porque o reator explodiu. Agora, eu vou lhe dizer, né? É impossível que o Putin e seus assessores não tenham essa informação, né, que os ucranianos, e os ucranianos estão denunciando tudo isso, né, é um risco para a própria Rússia e para todo mundo que está em torno da Ucrânia, diretamente. Qual é o raio, né,
de ação de uma situação como essa? Felipe, você pode dormir tranquilo que o Putin sabe dessa situação, mas a história da humanidade é repleta de loucos, né? Que fazem coisas inacreditáveis com consequências de séculos. Então, infelizmente, até mesmo o que aconteceu em Chernobyl foi um erro mais ou menos parecido. É uma ordem deliberada com alto risco de acontecer um acidente, o acidente aconteceu. Mas eles exploram politicamente, tanto um lado como o outro, esse pavor ao acidente nuclear, impondo medo ao outro lado, sempre com ameaças. Mas nada impede que uma loucura seja cometida, porque, como eu disse, na história a gente tem fatos, atos insanos como esses, mas não seria nada inteligente. E eu creio que isso não deva acontecer, até porque há outras pessoas ao redor dele. Eu creio que ele não teria essa força, teria que ter um grupo de insanidade, mas infelizmente a gente teme sim por essa possibilidade e a ONU está agindo corretamente, dando todo o suporte à agência internacional para que os seus inspetores, né, que seriam um safety peer review, que é uma revisão de segurança por pares, possam fazer o seu trabalho ali, né? Não é propriamente um safety peer review convencional, mas é uma visita, né, com uma pressão enorme da comunidade técnica para que eles possam checar essas barreiras e nos dar uma posição realista das condições da usina. No meu entendimento, essa usina deveria estar numa área de exclusão em relação ao conflito. Essa seria uma atitude sábia, mas ambos os lados querem explorar, usar inclusive como refúgio, né? A Ucrânia usa como refúgio, já que não pode atacar a usina, é um bom local para se refugiar. E, por outro lado, a Rússia ameaça atacar e joga artefatos próximos para tentar levar o terror à população e ao mundo como um todo. Quando foi Fukushima, o mundo procurou ajudar o Japão. Nós estamos numa situação de guerra. É possível evitar um dano maior acontecendo um ataque, acontecendo de pior ali, né? Um vazamento nesse caso? É possível conter? Como é que faz? Porque no meio da guerra, como é que as equipes chegam? Qual é o trabalho que se faz? Exatamente por essa situação, né, de acidente que a gente não acredita que seja um ato inteligente de guerra, seria um ato de terra arrasada. Vamos supor que a Rússia estivesse perdendo a guerra ou a Ucrânia quisesse deixar um rastro de destruição. Então, seria nesse sentido. O caso de haver uma liberação, por exemplo, uma exposição do núcleo, como aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, não aconteceu isso em Fukushima, a situação é de poucos recursos de controle, é o mais temido cenário da área nuclear. Então, seria um núcleo liberando radioatividade. E ainda por cima, ao lado desse núcleo, tem, obviamente, uma piscina de elementos combustíveis queimados. O que é isso? Depois do ciclo de 1, 2, 3 anos, o elemento combustível já não é mais bom para produzir energia, porém ele está extremamente radioativo, com meia-vida de até 45 mil anos de radioatividade, e ele é estocado numa piscina que não pode parar de ser refrigerado. Então, se essa piscina ela não for refrigerada e esse material for liberado, o impacto é inimaginável quando comparado com o que a gente já viu em Fukushima e também em Chernobyl. Mas, sinceramente, eu ainda tenho a minha esperança, no mínimo, de bom senso dessas pessoas, e só mesmo num cenário como esse, de terra arrasada, querendo realmente causar um impacto mundial, é que um ataque deliberado seria feito. E o que fazer para controlar? Muito pouco se tem condições, até mesmo em relação ao lixo nuclear, que é um problema, é um rejeito. A usina nuclear é limpa de carbono, mas ela é suja de elementos radioativos. Então, não se tem uma solução ainda técnica e científica para isso, que é um ponto de maior questionamento da comunidade científica para a energia nuclear. Deixei de lhe perguntar algo que seja relevante nós repassarmos para os nossos assinantes a respeito desse caso todo envolvendo Zaporizhia, né, onde nós temos nesse momento uma preocupação internacional com o que pode acontecer ali? É importante deixar a população ciente de que
existe uma tentativa realmente de gerar terror, não só para a Ucrânia e para a Rússia, mas na comunidade internacional, mas também existe o risco de uma liberação indevida por falta de manutenção, por falta de operação. Então, esse é um cenário que a gente já passou em Chernobyl, de liberação, e em Fukushima, em Three Mile Island, um pouco mais atrás, quase aconteceu também. Então, o mundo, quando opta por energia nuclear, ela tem os benefícios, mas também tem esse risco que eu acho que é um pouco demais, principalmente para o nosso país, que é um país que tem uma vocação para renováveis, embora ter usinas nucleares é até uma necessidade. Nós precisamos tê-las, mas não firmar a nossa matriz energética, e aí é uma recomendação internacional, deixar a usina nuclear para aqueles que não têm outra opção, como é o caso do Japão e da França, por exemplo. Aí a gente vê agora a questão da Alemanha, né? Exatamente, porque em função de investimentos em outras fontes energéticas, teve que retomar, mas não era mais também o principal foco deles, né? Eles tiveram que retomar tanto as termoelétricas quanto as nucleares deles, né? Porque já estavam em outro processo, mas em função da guerra, em função das ameaças, né, de fechar a torneira de gás lá por parte do Putin, as dificuldades criadas pela Gazprom no Nord Stream, né, eles tiveram que tomar essas medidas, né, voltar aí a algumas questões que para eles já não estavam mais colocadas, né? Esse é o cenário de gerenciamento de riscos típico, Felipe, porque a gente gerencia risco, a gente não elimina risco. Os riscos estão sempre presentes, então a gente descarta o tratamento de um risco, não quer o risco nuclear, mas acaba aceitando outros. Quem poderia imaginar essa guerra na época em que foi tomada a decisão? Mas mesmo assim eu ainda acho que a Alemanha ela não tomou uma decisão errada. Ela, que é detentora de alto nível de conhecimento técnico na área nuclear, tomou essa decisão. Já a França vai por um outro caminho, mas muitos países, inclusive o próprio Japão, tenta sair da área nuclear por causa da questão do lixo nuclear. E é realmente um caminho mais acertado, no meu entendimento. Há colegas que não concordam. Porém, não podemos deixar de ter conhecimento na área nuclear, ou seja, precisamos ter pelo menos uma usina para tentar desenvolver, mas pesquisar, principalmente gerar reatores de pesquisa dentro das universidades para dar uma solução melhor para o lixo nuclear, que até hoje a humanidade não tem. E por causa disso a Alemanha optou por abandonar esse caminho e adotar um caminho de renováveis. Infelizmente, aconteceu a guerra, mas isso não muda a decisão que a Alemanha tomou. Se ela tiver que rebobinar, é porque ela resolveu gerenciar o risco de uma outra forma. Mas o risco nuclear continuará presente e o risco de guerra também. Professor, obrigado mais uma vez por colaborar conosco. Uma excelente noite. Uma boa noite a todos também, Felipe.